Fala galera do Veste, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 1º de maio, então é dia do trabalhador. A gente vai gravar aqui, ó, agora são exatamente, ó, 6 horas e 57 minutos, gravando aquela aula fantástica para você. Saudade aí, moçada, sei que nós estamos passando um período complicado, nós estamos aqui para tentar auxiliá-los aí, né, e ajudá-los da melhor maneira possível. Bom, nossa aula hoje vai ser a aula 7, né, sobre função do primeiro grau ou função afim. Eu vou dividir essa aula em duas aulas, tá? Eu vou dar uma aula hoje e uma outra aula na sexta-feira que vem sobre o mesmo assunto. Então hoje a gente vai trabalhar mais a definição de função afim, zero da função, valor, né, trabalhar característica, construção gráfica, construção mesmo de uma função do primeiro grau. E na semana que vem, aí eu trabalho a parte de estudo de sinal e inequações, tá bom? Então a gente vai fazer isso separado. Vou colocar também aí no link aí do Veste, né? Ou seja, lá na plataforma Farias Brito, uma lista extra, né? Com exercícios aí sobre esse conteúdo. Beleza, moçada? Então, vamos que vamos. Vamos começar nossa aula aí e tamo junto. Forte abraço para vocês. Vamos que vamos. Bom, moçada, então a gente vai começar nossa aula aí falando sobre a parte de função afim ou função do primeiro grau. Então, vamos começar aqui a aula falando, antes de iniciar, né, a parte de função afim mesmo, a gente precisa definir aqui o que é uma função constante, tá? Por quê? A ideia de função constante é aquela onde você define um conjunto, né, uma função, uma relação, uma aplicação de R em R, tá o quê? A função f de x sempre vai ser um czinho, onde c aqui é sempre o mesmo elemento, ou uma constante. Para qualquer que seja o x pertencente a R, então nós sempre vamos ter aí um c, e esse c é um número real. Tá? Então, um esqueminha aqui, para cada valor de x aqui do nosso domínio, né, um x real, nós vamos ter sempre a mesma imagem. Então, independente do valor do x, a imagem sempre é a mesma. Então, isso aqui, ó, que acontece, nós vamos ter uma reta que vai passar por esse czinho aqui, né, o valor do c, o valor constante, e para qualquer que seja o valor de x, sempre vai dar esse valor, seja ele positivo, negativo. Esse c aqui é um número real, tá? Então, dessa maneira, a gente tem aí a condição de sempre estar relacionando aí a ideia de função constante. Tá? Então, função constante é aquela onde para qualquer valor de x, a gente sempre tem o mesmo valor czinho aí, tá? Um valor real. Um outro tipo de função, que a gente chama de função identidade, ela também é uma função definida, né, de R em R, onde agora o que eu quero é que o f de x seja ele próprio. Então, cada valor de x eu vou ter como resultado ele mesmo. Então, se a gente fosse fazer um esqueminha aqui, ó, né, colocar aqui um esquema entre duas funções, a gente poderia simplesmente dizer assim, ó, se aqui eu tenho o número 1, esse número 1 vai passar por uma função, né, uma função f, e essa função a gente vai chamar de função identidade. Então, qual é a imagem que ele vai trazer para nós aqui? A imagem que ele traz para nós aqui é o próprio número 1. Se eu tenho esses domínios 2, 3 aqui, quais serão as minhas imagens aqui? Bom, a nossa imagem aqui, eu venho e coloco, ó, f de x igual a x, então o f de 2 vai dar 2, o f de 3 dá 3. Menos 1, 2, 2, 0, 0, raiz de 3, raiz de 3. Então é sempre igual. Rapidamente falando, ele vai passar pela origem do sistema, tá? E ele vai ser aqui como se fosse uma bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Ele vai estar dividindo aqui o nosso, exatamente ao meio, esses dois quadrantes. Então, a gente poderia dizer que o ângulo formado aqui, ó, esse ângulo formado entre o eixo e a reta, tá? Isso aqui vai ser um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque ele dividiu ao meio esse ângulo de 90. Beleza? Então, isso aqui é a condição que a gente tem para trabalhar aí o conceito de função e identidade. Tá? Um outro conceito que nós vamos trabalhar agora
É o conceito de função linear. Tá? Então, o que é uma função linear? Função linear é aquela definida de f, R em R, ou seja, domínio real, real, onde a minha função agora é só AX. Então, o f de x é igual a um A vezes um x, em que esse A é diferente de zero, tá? E ele é um número real. Então, observe bem, qual a característica dessa função, ou seja, como que eu sei que ela é uma função que é linear? O gráfico dela sempre vai cortar a origem do sistema, isso aqui é uma informação importante para nós, e ela tem uma ideia de proporcionalidade, tá? Então, sempre um valor de x vai ter como imagem um valor proporcional. Tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, nós fizemos aqui dois exemplos aqui, né? O primeiro exemplo relacionado a uma função, por exemplo, 2x e uma outra menos 3x. Então, se eu vier aqui e colocasse os números, ó, menos 1, 2, 0 e 1. Então, aqui é o nosso domínio, tá? Aqui é o nosso contradomínio. Desse outro lado aqui, eu vou colocar o 0, o 2, 4, esse 4 tá vendo? Vou colocar aqui um 4, um menos 2, né? Um 3 e assim por diante. Observe o seguinte, se eu vier aqui e fizer essa função, ou seja, vamos usar aqui uma função, e essa função vai ser essa primeira aqui, ó, f de x igual, né, a 2x. Então, quando for menos 1, qual vai ser o resultado? Ah, menos 1 dá zero? Não, menos 1 eu vou fazer menos 1 vezes 2. Então, qual que é a solução para nós? O dobro de menos 1, olha lá, flechinha liga aqui. 2, 2 vezes 2, flechinha liga aqui. 0, 0 vezes 0, flechinha liga aqui. 1, 1 vezes 2 dá 2, flechinha liga aqui. Então, nós temos aqui uma função, né, que existe uma proporcionalidade. Sempre o valor, o resultado da imagem que nós temos aqui é o dobro do valor do cara que está aqui. Senhor, sobrou um 3 lá, tem problema? Não tem problema nenhum. Observe que tem dois tipos de gráficos aqui, ó. O meu gráfico é uma função que ele vai crescer quando esse azinho aqui da linear for positivo. E ele é uma função que vai decrescer, ela vai cair, quando o meu azinho for negativo. Então, nós temos aqui essa questão da proporcionalidade. Olha lá, o azinho nosso aqui, ó, é 2, né? O azinho nosso aqui é menos 3. Como isso aqui é positivo, então essa função aqui, ela é uma função que cresce, é uma função crescente, né? Isso aqui, o azinho é negativo, então isso aqui é uma função que decresce, é uma função decrescente. Beleza? Tranquilo até aqui, moçada? Então agora vamos passar aqui para efetivamente a definição da nossa função do primeiro grau ou função afim. Tá? Então, o que é essa função do primeiro grau ou função afim? Nós temos uma aplicação, ou uma função f, definida de R em R, de tal forma que a função do primeiro grau ela vai ter esse jeitão sempre aqui. Ó. Ela vai ser sempre um f de x igual a um ax mais b. Para qualquer que seja o x real, ele vai sempre estar associando o mesmo elemento, ou seja, esse ax mais b real, em que o a não pode ser zero, mas o b pode ser qualquer valor. Tá? Então, isso aqui é bem importante para nós. Ó. Se o a for zero, o que acontece? Apesar da gente escrever a função f de x igual a x mais b e dizer que o a é igual a zero, isso aqui é igual a b, isso é uma função constante. Então, é uma função constante, não uma função afim. Tá? Se o bzinho for zero, nós vamos ter aqui o a diferente de zero. Ah, então esse tipo de característica, quando o a é diferente de zero e eu tenho, por exemplo, b igual a zero, eu já disse que ela é uma função linear. Só que uma função linear, ela é uma função afim. Legal? Então, aquela função linear é um tipo de função afim. E a função identidade? Ela também é um tipo de função afim. Só que ela tem a característica que o azinho é 1 e o b é 0. Tá? De modo geral, uma função afim ela é definida dessa maneira. Ax mais b, com o a diferente de 0 e o b pertencente aos reais. Importante, o azinho e o bzinho são coeficientes. Tá? Nós vamos dar nome de coeficiente angular, lá começa com a, então é angular. A gente vai entender já já o que significa isso. É um ângulo que vai formar, né, entre o eixo das abscissas, o eixo x,
com a reta, né, com a nossa função, e nós temos aqui o b, que é o coeficiente linear. Então, olha lá, linear, b, então bilinear, nada a ver, né? Mas coeficiente linear. Esse coeficiente linear a gente vai ver que ele vai ser o ponto onde corta o nosso eixo y. Já já a gente vai falar sobre gráfico, daí eu volto a falar com mais precisão sobre isso. Como nós já vimos anteriormente, o azinho aqui, o nosso coeficiente angular, ele vai determinar se a nossa função ela é crescente ou se a nossa função é decrescente. Tá? Então, se o meu azinho ele é maior que zero, eu defino que essa função sempre está crescendo. Se ele é menor que zero, ele vai estar decrescendo. Se ele for igual a zero, se ele for igual a zero, nós temos uma função constante que nós já vimos lá anteriormente. Beleza, moçada? Então tá aqui algumas informações importantes no gráfico, né? Olha lá, quando o meu azinho ele é positivo, a nossa função é crescente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a taxa de variação, certo? Porque sempre forma aqui triângulos semelhantes e a gente consegue fazer algumas relações com ele. E quando o meu azinho ele é negativo, olha lá, eu tenho uma reta que decresce. À medida que o valor de x aumenta, o f de x diminui, né? Então isso aqui seria uma função estritamente decrescente. Aqui seria uma função estritamente crescente. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Espero que não. Se tiver, dá aquela paradinha, volta, vê de novo. Essa é a parte boa da gravação, né? O que nós vamos fazer agora aqui é falar um pouquinho sobre o valor de uma função, né? Como que a gente calcula, né, o resultado de uma função. Então, a função foi definida como ax mais b, beleza? E nós vamos pegar e vamos dar um valor para um x. Então, vamos chamar o x de um x0. Então, x igual a 1, x igual a 2, x igual a menos 1, 45, raiz de 3, né, 1/4, um x0 qualquer. Podemos calcular o valor dessa função fazendo o quê? No lugar do x, a gente substitui esse x0. Então, um exemplo. Nós temos uma função aqui, menos 3x mais 6, eu quero que calcule o f de 1. E calcular o f de 1? Nós vamos chegar aqui e fazer o seguinte, ó. A função nossa é menos 3, alguma coisa multiplicado por x, né? E aí, menos 3 vezes x, o que a gente vai fazer aqui? No lugar do x, a gente vai trocar isso por 1. E vamos fazer a continha. Olha lá, o que vai acontecer aqui agora? Nós vamos ter menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 6. Isso significa que a imagem do x igual a 1, quando passa por essa função 3x mais 6, me dá como resultado o 3. Então, f de 1 é igual a 3. E isso vai servir aqui, ó, para todos os outros. Ó. Então, nós vamos calcular fazendo a seguinte coisa. Ó. No lugar do x, a gente vem e substitui o valor de x que eu quero. Então, eu quero f de 0. Então, vai ser menos 3 vezes 0. Eu quero f de 1/3. Então, vai ser menos 3 vezes 1/3. E o que a gente faz agora? A gente faz a conta. Como assim? Menos 3 vezes 0 dá 0. Então, a imagem aqui, nossa, é o 6. Menos 3 vezes 1/3, que dá menos 1. Então, a nossa imagem é 5. Então, calcular o valor de uma função é bem tranquilo. Substitui-se o valor daquele x que você quer dentro da função e calculamos o resultado dela. Zero de uma função, daí agora já é o contrário. Eu não quero calcular o valor da imagem, e sim eu quero saber qual é o x que gera uma imagem específica. Qual é a imagem? Eu quero o zero. Então eu quero saber o seguinte, qual é o valor de x que faz a função do primeiro grau dar zero sempre? A gente chama de zero ou também a gente pode chamar de raiz, né? Zero ou raiz de uma função. Então, isso aqui vale tanto para um quanto para outro nome. Então, zero ou raiz de uma função, sempre pega a função f de x igual a zero. Então, vamos pegar f de x, que é ax mais b, e vamos igualar a zero. Vamos isolar o x, que eu quero descobrir. Então, o b está somando, vem para cá, menos b, e o a está multiplicando, vai dividindo. Então, toda vez que eu quiser calcular o zero de uma função, é só pegar o menos b e dividir por a. Ou, se eu não quiser guardar fórmula nenhuma, que não há necessidade, o que a gente faz? A gente simplesmente iguala a função a zero e vamos que vamos. Tá bom? Então, vamos pegar aqui e vamos mostrar aqui um exemplo. Ó. Então, nós temos aqui uma empresa de parafusos, ela paga aos funcionários da produção R$ 1.080 fixos, mais 2% em reais sobre a venda. Determine qual seria a lei de formação e qual seria o zero da função. Então, você fala assim, bom,
Como é que eu vou determinar a lei de formação? Primeiro, nós precisamos achar quem é o A e quem é o B, certo? Quem é o nosso Bzinho aqui? Lembre-se que o Bzinho é aquele valor fixo, tá? Aquilo que não varia. Então, nós podemos dizer com certeza absoluta que nesse problema nosso aqui, o valor do Bzinho, ele é 1080, porque ele é o nosso coeficiente linear, certo? Então, deixa eu apagar aqui. 1080. E o nosso Azinho? O Azinho, no caso aqui, ele está dando 2% pela produção, ou seja, pela quantidade de parafusos que ele está vendendo. Então, quem é o nosso X? X é a nossa variável. E nós vamos colocar aqui como produção. Então, ele é a quantidade, certo? Então, ele é a nossa quantidade. E essa quantidade aqui, em cima dela, eu pago 2% para a pessoa. Então, o que é pagar 2%? É pagar 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,02. A gente pode escrever dessas duas formas, tá? Então, qual é o resultado? Ou seja, qual é a lei de formação dessa função? Você vai pegar aqui, ó, 0,02, vai multiplicar por x, que é 2% da quantidade que ele vende, né? Mais 1080 fixo. Então, isso aqui, ó, representa para nós a lei de formação. Ah, legal. Aí agora ele vem e pergunta assim, bom, então eu quero saber, no item B, quem é o zero dessa função? O que eu preciso fazer? Simplesmente pegar a minha função e fazer ela igual a zero. A gente poderia resolver isso aqui de duas formas. Como eu conheço o B e conheço o A, eu poderia já diretamente substituir na formulinha, que eu sei que x é menos b sobre a, quando é o zero da função. Ou então, eu simplesmente faço isso aqui para não ficar guardando fórmula. 0,02x, eu vou somar com 1080 e isso aqui eu vou fazer igual a zero. Logo, 0,02x vai ser menos 1080, então o nosso x vai ser 1080 dividido por 0,02. Tá? Você pode fazer essa divisão tranquilamente aí, né? Ou pode transformar isso aqui para uma fração, certo? E aí, o resultado dessa divisão, ela vai dar, nós chegamos aqui que o resultado, então, dá 54, metade de 108, 54, isso. Então, isso aqui vai dar 54 mil. Só que ele vai dar 54 mil, né? Negativo. Bom, para que a gente possa montar o gráfico de uma função, nós precisamos, então, sempre montar uma tabela. Como nós sabemos que o gráfico da função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, tá? É importante que a gente tenha isso em mente, ó. Sempre vai ser uma reta, tá? Então, se ele vai ser uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Você pode atribuir quaisquer 2 pontos aqui para o gráfico da função. Mas 2 pontos interessantes para resolver rapidamente isso aqui seria colocar o x igual a zero, então você teria aqui como imagem, né, o próprio Bzinho, que a gente vai falar agora que esse Bzinho é onde corta o eixo y. Então isso aqui é importante. E quando a gente colocar a imagem aqui do f de x igual a zero, nós teríamos como o Bzinho possível o menos b sobre a. Então, esses 2 pontos aqui determinam a nossa reta. Além disso, a gente vai ter que olhar para o nosso azinho. Se o nosso azinho for positivo, nós temos uma reta crescente. Se o nosso azinho for negativo, nós temos uma reta decrescente. Então, algumas coisas importantes para nós aqui no gráfico. Primeiro, o ponto onde a gente corta aqui o eixo sempre vai ser o Bzinho. Então, não importa onde eu estou. O Bzinho é onde corta o eixo. Então, olhou para a função ax mais b, ax mais 2, 2 é onde corta. Ax menos 3, menos 3 é onde corta. Então, aqui, o nosso Bzinho, tá? Eu esqueci de colocar o zero aqui. Então, A menor que zero, certo? Então, aqui para nós, o Bzinho, que é o nosso coeficiente linear, a gente vai dizer que ele é o ponto onde corta o eixo y. Isso aqui é bem importante para a gente resolver gráficos, tá? E
Aonde ele corta o eixo x, vai ser o nosso ponto menos b sobre a. Então, o menos b sobre a é o ponto onde ele corta nosso eixo x, né? O eixo da abscissa. Isso se a gente quiser fazer nessa condição, mas lembre-se, para construir um gráfico você pode colocar valores quaisquer para x e faz as contas, tá? Então, se nós tivermos um a positivo, nós vamos construir um gráfico aqui e vai crescer. Então, para que eu possa passar por esse b sobre a aqui, eu teria que ter um bzinho aqui para baixo, certo? Porque se ficar para cima, ela decresce. Então, eu teria, por exemplo, um gráfico que ia passar aqui, ó. Tá? E aí o nosso bzinho seria aqui. Isso aqui acontece quando o meu a é positivo. Então, senhor, mas e se for o contrário, né? E se o meu a for negativo? Então, ele vai passar por esse bzinho e vai cortar aqui. Então, nós teríamos aqui, ó, um gráfico que passa, opa, vou voltar. Um gráfico que passa aqui, ó, né, pelo bzinho aqui em cima, passa no b e também passa no menos b sobre a. Beleza? Então, isso aqui, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, é simplesmente dar dois valores quaisquer para x e calcular o f de x e pronto. Pega uma régua e traça esses valores. Tá bom? Então, isso aqui acontece quando o meu a é negativo. Beleza, moçada? Até aqui, alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, vamos que vamos. Vamos dar continuidade aí para a nossa aula e vamos construir agora, efetivamente, o gráfico de uma função com valores. Bom, galera, para a gente poder, então, construir o gráfico de uma função, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos esse f de x igual a 2x menos 6 e nós queremos construir o gráfico dele. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos montar aqui uma tabelinha, certo? Montar uma tabela. Nós vamos colocar aqui o valor de x, aqui o f de x, tá? Senhor, que valor que a gente coloca aqui? Qualquer valor. Então, eu costumo sempre colocar o zero, que é mais fácil. Por quê? Colocando zero, a gente já sabe que ele corta no menos 6. Então, essa informação aqui, eu nem precisaria colocar dois valores. Eu já conheço um deles, então eu nem preciso colocar o zero. Mas como a gente está construindo o gráfico, vamos fazer bonitinho. E se por acaso eu colocar aqui o número 2? O que vai acontecer agora? Opa, então agora para a gente colocar o 2, nós vamos calcular aqui o f quando x for 2. Aonde? Lá na nossa função. Então, a gente vai vir e fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, e o resultado eu vou somar aqui com o negativo 6. Então, quem é o nosso f de 2? Isso vai dar menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos 6, isso dá menos 2. Pronto. Com esses dois pontos, agora eu venho aqui no plano cartesiano e vou colocá-los. Então, vamos dividir isso aqui da seguinte maneira. Ó. A gente tem, vamos colocar aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, menos 2 está aqui. Tá? E aqui eu teria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, menos 6 está aqui embaixo. O que a gente vai fazer agora? Então, nós vamos colocar esses pontos. Ó. Primeiro ponto. Quando x for 0, menos 6. Então, eu já sabia que ele iria cortar aqui, ó, o eixo y, porque esse cara aqui é o nosso bzinho, que é o nosso coeficiente linear, né? E nós sabemos que o bzinho é o local onde ele corta o eixo y. Ótimo. E o outro ponto, a gente vai ter assim, ó, quando x for 2, nós vamos ter aqui como imagem o menos 2. Então, nós vamos traçar aqui, e esse ponto aqui é o ponto que nós temos aqui, 2 para o x, menos 2 para o y. O que nós temos que fazer agora? Simplesmente nós vamos traçar aqui uma reta que vai passar por esses dois pontos. Então, nós vamos pegar uma reta aqui, que passa por esses dois pontos, e pronto. Opa, saiu do lugar aqui. Então, nós vamos pegar aqui e está feita a construção gráfica. Foi só isso? Só. Ah, mas a função ela é crescente ou decrescente? Olha lá, eu já sabia que ela seria crescente, porque o nosso azinho vale 2, certo? E ele é positivo. Então, aqui está feita aí a primeira parte. O que nós vamos fazer agora vamos aprender a construir uma função
do primeiro grau, tá? Então vamos dar alguns exemplos aqui de como a gente poderia construir. Primeiro exemplo, o problema dá assim, ó, determine a função do primeiro grau em cada caso. E aí a gente vai fazer assim, ó, primeiro caso, eu vou dizer que o f de 1 vale 3 e o f de menos 2 vale 5. Essa informação dada aqui é a mesma coisa que eu poderia escrever assim, ó, dados dois pontos, um ponto A e um ponto B. Quais são as coordenadas desse ponto A? Quem está dentro do parênteses aqui é o x, e quem está fora é a imagem, é o meu f de x. Então seria um ponto A, 1, 3, e aqui seria um ponto B, 2 e 5. Tá? Então escrever dessa maneira aqui de cima ou escrever dessa maneira aqui de baixo é a mesma coisa. Então isso ou isso poderia ser um problema. Dados os pontos A e B, dada a imagem F, não sei o que, então isso é a mesma coisa. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Primeiro, qual o jeitão da nossa função? F de x é igual a x mais b. Então, para que eu possa calcular ou determinar a lei de formação, eu preciso achar o A e o B. Observe que, dados esses dois pontos aqui, o ponto A ou o ponto B e o f de 1 igual a 3 e o f de menos 2 igual a 5, a gente vai construir aqui um sisteminha de equação. Quando nós tivermos aqui, ó, eu vou pegar esse primeiro ponto A aqui e vou escrever a função assim, ó. No lugar do x eu vou pôr 1, no lugar do f de x eu vou colocar 3. Então a minha função seria ax mais b igual ao f de x. Eu vou colocar desse jeito só para ficar mais fácil para a gente construir o nosso sistema, tá? Então quem é o A? O A eu não sei. Quem é o x para esse primeiro ponto aqui? É o 1. Quem é o B? O B é o 3. Então, isso aqui, vou olhar aqui, é 1, isso eu estou somando com 3, falando bobagem, isso eu estou somando com B, e isso dá 3. Então, nós chegamos aqui a uma equação, A mais B igual a 3. Nós podemos montar aqui uma segunda equação agora com o Bzinho, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Ax mais B é igual ao f de x, e aí, no lugar do x eu vou colocar menos 2, no lugar do b eu não sei quem é, e vou igualar isso aqui a 5, e eu montei uma segunda equação. Então nós temos aqui uma primeira equação, temos aqui uma segunda equação. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir então aqui um sistema e resolvê-lo, tá? Então o que a gente vai fazer para a construção desse sistema aqui agora, ó? Eu sei que A mais B dá 3, e eu sei que menos 2A mais B dá 5. Então aqui está o nosso sisteminha. Como resolver esse sistema? Tem vários métodos. Você pode usar o método da substituição, onde você isola uma letra e substitui na outra, ou o método da adição, que seria multiplicar por algum valor e somar. Ou até mesmo o método da subtração, que na verdade seria subtrair item a item. Tá? Mas como a galera não está acostumada muito com isso, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa segunda linha aqui, ó, por menos 1, e aí o que vai acontecer quando a gente fizer isso? Ó? A primeira eu não altero, então a primeira equação, A mais B, vai continuar sendo igual a 3, e a segunda eu vou multiplicar por menos 1. Então o que vai acontecer? Aqui vai ficar um 2A, vai ficar um menos B, e aqui vai ficar menos 5. Somando termo a termo agora aqui, nós teríamos 3A, o B cancela, é igual a menos 2. Então a gente ia descobrir que o A vale menos 2 terços. Achamos o Azinho, o que a gente faz agora? A gente volta numa das duas, eu vou voltar, por exemplo, na primeira, e vou escrever aqui, ó, A mais B vale 3, o A eu sei que vale menos 2 terços, eu vou somar isso com o B e dizer que vale 3, então o nosso B seria 3 mais 2 terços. Nós tiramos o MMC, 3 vezes 3 dá 9, mais 2, isso dá 11 terços. Achamos o A, achamos o B, então nós encontramos a nossa função. Quem é a função que passa por aqueles dois pontos lá em cima? Lá? A função vai ser menos 2 terços de x mais 11 terços. Tá? Então está aqui, mais 11 terços. Beleza?
Tranquilo? Então isso aqui é uma forma da gente resolver aí a nossa função, tá? Vamos apagar isso aqui e vamos dar um outro exemplo. Ó. Então, nosso próximo exemplo agora aqui vai ser o seguinte, ó. Determine a lei da formação agora com o item B. E o item B agora eu vou dizer o seguinte, ó. Eu conheço o coeficiente angular. Ele fala assim, ó. Determine a função sabendo que o coeficiente angular, por exemplo, é -3, tá? E passa, né, pelo ponto, vamos chamar aqui de ponto A, 2 e 1, um exemplo, tá? Então nós temos ali o enunciado. Determine a função do primeiro grau e cujo coeficiente angular é -3 e que passa pelo ponto A, 2, 1. Então agora, observe que já nos foi dado o valor do Azinho. Pronto. Eu só preciso achar o valor do Bzinho. Então toda vez que ele der o coeficiente angular ou linear, tá? Tanto faz. E passa por um ponto, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir aqui na função. Então, olha lá. Quem é o nosso f de x? Então, o nosso f de x é o número 1. Quem é o a? O a é -3. Quem é o x? Opa, o x vale 2. E aí agora só faltou a gente achar o bzinho. Olha que facinho, ó. Isso aqui ficou 1 mais 6, que é o b, porque -3 vezes 2 menos 6, vem para cá positivo, onde o b, então, vale 7. Olha lá que legal. A nossa função, então, aqui vai ficar da seguinte maneira. F de x é igual, o a é -3 e o b é 7, e nós encontramos a função. Então, se ele der o coeficiente angular e passar por um ponto, ou se ele der o coeficiente linear e passar por um ponto, é muito simples a gente fazer. Quando ele dá os dois pontos, a gente vai e monta um sistema. Tudo bem, galera? Então, para montar aqui, fazer a lei de formação, é bem tranquilo, bem sossegado aí para a gente resolver. Quero mostrar para vocês agora alguns exemplos de conceito, né? Então, tipo, ó, determine o valor de m para que essa função f de x igual a 3 mais 7m seja constante e ela seja igual a 8. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero que essa função 3 mais 7m, isso tenha como imagem 8. Ela é uma função constante? Sim, porque ela não tem o x, ó. Então, ela não tem a parte do ax, isso já significa para nós que o nosso azinho aqui, ele é 0. Legal? Então, agora ficou fácil. 7m vai ser 8 menos 3, onde o m é igual a 5 sétimos. Se o m for 5 sétimos, você garante que essa função é constante e o resultado dela sempre vai dar 8. Tudo bem? Então, isso aqui é um conceito interessante para a gente ver. E aí eu quero agora mostrar para vocês aqui uma segunda lógica, né? Um segundo exemplo aqui, ó. Determine os valores de P e Q para que essa função aqui, ó, do tipo função afim, né? Ela tem uma parte com x, tem uma parte, tem o x, ou seja, o bzinho, seja uma função identidade. Então aqui é importante a gente lembrar assim, o conceito, ó. O que é uma função identidade? Para ser uma função identidade, eu preciso que ela tenha duas condições. Primeiro, que o azinho seja 1 e que o bzinho seja 0. Então, o nosso coeficiente angular tem que ser 1 e, ao mesmo tempo, o nosso coeficiente linear tem que ser 0. Então, para a gente resolver esse problema, quem é o nosso coeficiente angular? É o p² menos 1. O que a gente vai fazer? Vamos igualar ele a 1. E, ao mesmo tempo, nós vamos pegar o 2q menos 6, que é o nosso coeficiente linear, e nós vamos igualá-lo a 0. Pronto. Agora nós vamos ter aqui, ó, p² vai ser 1 mais 1, então o p seria mais ou menos raiz quadrada de 2, certo? Então daqui eu teria dois possíveis valores. Ou ele é a raiz quadrada de 2, ou o meu p é menos raiz quadrada de 2, já a gente volta para analisar isso. Do lado de cá, nós teríamos então que 2q é igual a 6, o nosso q tem que valer 3. Tá? Então agora, pergunta, qual dos dois valores de P me interessa? Tá? Veja bem, como aqui
ele não colocou nenhuma restrição, né, de se o Azinho é positivo, negativo, ele não colocou nada disso. Mas eu tenho que fazer isso aqui dar 1. Observe que quando o P for raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado dá 2, menos 1, isso dá 1. Então esse P aqui nos interessa. Se ele for menos raiz de 2, menos raiz de 2 ao quadrado dá 1, dá 2, então menos 1 isso aqui também dá 1, isso não interessa. Logo, qual vai ser então a resposta que nós vamos dar no nosso problema? O P pode ser o raiz de 2 ou o P pode ser o menos raiz de 2. Então aqui a nossa resposta fica assim, ó. Aqui é um OU e aqui nós temos um E. Então, quais são os valores de P e Q para que essa função seja identidade? O P pode ser raiz de 2 ou menos raiz de 2, né? E o Q tem que ser o número 3. Fechado? Então aí a gente fecha aí essa primeira parte, né, com relação ao conceito, e nós vamos agora para os exercícios aí da apostila. Moçada, antes da gente ir para os exercícios, né, da apostila aí, deixa eu só mostrar uma coisa interessante, que é a relação aí da construção gráfica, tá? Observe que eu coloquei aqui, ó, tem um Bzinho, um Azinho, onde a nossa função é do tipo ax mais b, e o a é igual a 1 e o b é igual a 0. O que está acontecendo? Eu tenho exatamente a minha função identidade. À medida que o meu a ele vai ser aumentado, ou seja, diferente de 1, eu tenho aqui a seguinte situação, lá. Ele cria uma proporcionalidade, né? 3 vezes, 4 vezes. A minha função está aqui embaixo, lá. F é igual, y igual a 4x. O valor do meu x tem como imagem sempre um valor dobrado, ó. Tá vendo? Então, meu x igual a 1, imagem 4. E assim por diante. Se eu vier e colocar isso na parte negativa, o que vai acontecer? Olha lá, nós vamos ter então aqui uma função decrescente, também proporcional, só que para cada valor de x, ele vai ser o dobro negativo, ou seja, ele vai ser a parte oposta. Então, olha lá, se o meu x está aqui, ó, com menos 1, o dobro dele seria o 2. Só que daí eu vou pegar o oposto, desculpa, seria o menos 2, certo? Só que eu vou pegar o oposto dele, vai ser o 2, tá? Então, isso aqui, ó, quando o meu b é igual a 0. Quando o meu b não for 0, o que vai acontecer com a minha função? Lá, ele vai andar exatamente para onde eu estou indo, ó. 3, 2, 1, 0, menos 1. Então, ele desloca, sempre cortando o meu eixo y no bzinho. Olha lá, minha função 2x menos 1, corta onde? No menos 1. Ah, se o b for menos 2, senhor, for menos 2, corta onde? No menos 2. Aonde que ele corta o meu eixo x? Sempre no menos b sobre a. Então, olha lá, menos b sobre a, menos 2 dá 2, dividido por a, que é 2, corta no 1. Tá vendo? Isso é interessante. Agora, vem cá, e se o meu a for 0? O que acontece? Minha função é constante. Olha lá, legal, né? Acho que fica bem interessante quando a gente dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, porque aí fica dinâmico. Olha lá, para cada valor de b, ele é uma função constante que passa sempre por esse valor de b e é paralelo ao nosso eixo x, tá? O eixo da abscissa. Então isso aqui é só um adendo aí, eu acho legal a gente trabalhar esses conceitos. Então agora vamos lá para os nossos exercícios. Vamos que vamos. Bom, galera, então nós chegamos aqui na parte dos exercícios, vamos lá para a página 21, exercício de fixação, tá? Então o nosso primeiro exercício aí está dizendo o seguinte, da SpaceX, né? Na figura abaixo está representada o gráfico de uma função real função do primeiro grau. Tem aí o gráfico, né, e ele pede para a gente calcular qual é a expressão algébrica que está definindo a função inversa desta função. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa lousa para que a gente possa resolver esse exercício. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, o gráfico da função está aqui, né? Nós precisamos primeiro achar o f de x. Como é que a gente vai achar essa função f de x? Então, nós podemos aqui pensar em várias maneiras. A primeira delas, que eu acho que é mais fácil, nós já temos aqui como informação importante o valor do bzinho. Ó. Por quê? O valor do bzinho é esse cara aqui, certo? E nós temos também aqui, como valor importante, esse menos 2. Esse menos 2 aqui, ele é o nosso x, certo? E é aquele valor onde o x, aqui é o nosso valor de x, quando o meu f de x é 0.
Então, quem é esse cara aqui, ó? O menos b sobre a é o menos 2. Mas olha que legal. Como eu já conheço b, então a gente pode substituir aqui, ó, no lugar do b o menos 1, trocar de posição aqui o a com o menos 2, e aí eu descubro que o a vale meio. Pronto. Achei o a, achei o b. A nossa função f de x seria igual, então, a meio x mais o número 1. Mas não foi isso que ele pediu a função inversa. Então, a função inversa aqui agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá. A nossa função original, ele está pedindo para a gente calcular a função inversa, né? Então, a nossa função original, f de x, é igual a meio x mais 1. Para a gente escrever a função inversa, a gente tem que lembrar daquele conceito. O que a gente faz? A gente troca x por y e depois a gente isola o y, tá? Então, vamos trocar o x por y. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar no lugar do f de x, que é o nosso y, vou colocar o x, tá? O restante eu vou copiar, olha lá, meio e o mais 1. E no lugar do meu x, eu vou colocar o f de x ou y. Isso aqui é a nossa função inversa, é o y menos 1. Eu não preciso colocar aquele menos 1 aqui na conta, tá? Te deixo para colocar lá no final. Então, o que vai acontecer aqui agora? Nós vamos isolar, segunda parte aqui, isolar o y. Então, isso fica x menos 1 é igual a y dividido por 2, né? Ou meio vezes y. Logo, 2 vezes x menos 1 vai ser o nosso y. Então, o nosso y aí seria 2x menos 1. E nós resolvemos o problema, tá? Então, isso é uma maneira rápida de resolver. Aí você pode falar assim, senhor, tudo bem, eu até entendi tudo que você fez aí, mas essa primeira parte aí de encontrar a função f de x, tem uma outra forma de fazer? Tem. A gente pode fazer, tá? Então, como que ao invés de fazer desse jeito que a gente fez, qual uma outra forma de construir essa função do primeiro grau? Quem são os pontos conhecidos? Então vamos lá. Primeiro vamos escrever aqui na forma de ponto. Ó. 0 para o x, 1 para o y. E esse ponto aqui, ó, menos 2 para o x, 0 para o y. Então se a gente pensasse na construção gráfica lá, ó, os pontos estariam dessa forma. Ó. Nós teríamos aqui, quando o x for 0, a imagem é 1. Quando o x for menos 2, a imagem é 0. Então a gente poderia vir aqui e ao invés de fazer essa lógica, né, de construção do jeito que eu fiz aqui, a gente pode construir montando um sistema. Então, lá, quem é o primeiro ponto? 0 e 1. Então, quem é a nossa função? A nossa função é ax mais b. E aí você pode vir aqui e substituir. Ó. No lugar do x, você põe o f de x, põe 1. A vezes 0 mais b. Daqui você tira que o b é 1. Eu já sabia, né, mas vamos lá. E o outro ponto é o menos 2, 0. E aí a gente faz o seguinte, ó, no lugar do f de x colocamos 0, o a vezes o x, que é menos 2, mais o b. Só que como nós já calculamos o valor do b, então ficaria assim, ó, 0 igual a menos 2b mais 1. Mandando 2b para cá, positivo, aqui fica o mais 1, então o b seria meio. É uma outra maneira de fazer e aí dá sequência, tá bom? Então aí matamos o nosso exercício número 1. Vamos para o próximo. O segundo exercício agora aí, ele está dizendo o seguinte, ó. Nós temos aí uma disputa de rally, 2 jipes partem de um lugarejo e deslocam-se em uma estrada de barro comum aos 2 veículos. O gráfico a seguir mostra a distância percorrida entre eles, né, em função do tempo. Então nós temos um gráfico aí, o Jeep 1 e o Jeep 2, tá? E ele pergunta, observando-se o gráfico, pode-se concluir que o Jeep que partiu primeiro foi alcançado pelo outro Jeep ao percorrer aproximadamente, tá? Então nós vamos voltar aqui para a nossa lousa. E aí olha só, então nós temos aqui essas duas condições, tá? Então nós temos em amarelo aqui o tracejado, né, a trajetória do Jeep 1 e temos aqui
uma segunda trajetória do GIP2. Nós poderíamos construir as funções do GIP1 e do GIP2 igualzinho a gente fez anteriormente lá, pegando cada um dos pontos, substituindo, montando um sistema e assim por diante. Eu quero mostrar para vocês agora aqui é uma outra maneira de fazer, chamado taxa de variação, tá? Ou seja, eu consigo construir cada um desses aqui de maneira a analisar o ângulo e a tangente desse ângulo. Então vamos pensar o seguinte, ó, nós temos aqui dois triângulos, tá? Então nós vamos construir primeiro o triângulo. O triângulo do GIP1 que a gente está analisando, eu quero olhar para esse ângulo aqui, ó. É um ângulo θ, que eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ, ó. E aonde eu vou olhar para o triângulo é exatamente nessa informação aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 0,5, 0, é o quanto ele está andando no eixo X. E daqui ele parte do 0 e vai até o 30. Então a pergunta é, eu sei que o meu coeficiente angular, o Azinho, ele é a tangente desse ângulo θ, que a gente pode escrever da seguinte maneira, ó. Isso aqui é um ponto B, isso aqui é um ponto A. Então seria a variação em Y dividido pela variação em X. Isso aqui é uma formulinha bem interessante para a gente estar guardando aí e resolvendo nossos problemas, tá? Então, ó, isso aqui é uma informação bem legal que nos auxilia aí a resolver os nossos problemas. Legal. Então, se a gente analisar, quanto ele andou nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, ele andou exatamente meio, ó. Né? Que é o tempo, meia hora. E quanto que ele subiu aqui? Então, ele andou, ó, 30 quilômetros. Dá para descobrir o valor do Azinho do GIP1 aqui? Dá, ó. Quem é o Azinho do GIP1? O Azinho do GIP1 é essa variação, olha lá. 30 menos 0, que é 30, dividido por meio menos 0, que deu meio. Então, se a gente pegar aqui, ó, 30 e dividir por meio, nós temos que isso aqui dá 60. Então, o nosso Azinho está aqui. Outra informação importante, observe que o GIP1 corta o eixo X no 0, ou desculpa, o eixo Y no 0. Então, o nosso Bzinho aqui é 0. Dessa forma, a gente pode dizer com certeza absoluta que a função do GIP1, ela vai ficar aqui descrita da seguinte maneira, ó. O meu GIP1 vai ser 60x. Tudo bem? Professor, e o GIP2? Como é que você vai analisar esse GIP2? Bom, nosso GIP2, vamos construir o triângulo, mas eu quero que você olhe agora para esse triângulo aqui, ó. Essa região aqui, ó. Então eu vou colocar o meio, tá aqui. Esse cara aqui, ó, esqueci de pôr aqui, é o 2,5. E ele está subindo 180. Então eu estou analisando essa região aqui, ó, esse gráfico. Onde agora eu tenho um outro ângulo, tá? Que eu chamei de ângulo θ, aqui é um outro ângulo, um ângulo alfa. Então eu tenho um outro ângulo aqui, vamos chamar de alfa. Mas a lei, a regra é a mesma. Para eu encontrar o Azinho aqui, o que eu vou fazer? A variação em Y dividido pela variação em X. Então, quem é a nossa variação em Y agora? Ó, 180 menos 0. Olha lá, 180 menos 0. Dividido por 2,5 menos meio. Então, isso aqui vai ficar 180 dividido por 2. Nós achamos que o Azinho nosso é 90. Ah, legal. Só que agora, como é que eu vou encontrar o valor do meu Bzinho? Observe que aqui, ó, o meu gráfico, ele continuaria e iria cortar aqui o meu eixo numa região negativa. Então, o meu Bzinho, ó, ele estaria aqui, ó. Se eu continuar aqui, meu Bzinho estaria aqui. Como é que eu faço para descobrir, então, a minha função do GIP2? Olha só, a função do GIP2 seria algo do tipo AX mais B. A função do GIP2, então, seria o A nós já encontramos 90x mais B. Precisamos agora de um ponto que pertença a essa reta. Então, nós podemos escolher dois pontos.
Ou nós podemos escolher esse ponto aqui de cima, que eu conheço, ou escolher esse ponto aqui de baixo. Ó. Por exemplo, quais são os pontos que eu conheço? O meio e 0, tá? Ou o 2,5 e o 180. Por uma questão lógica de conta, o que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar pegar o menor, certo? Para a gente fazer menos conta. Então eu vou voltar aqui, vou colocar em branquinho, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. No lugar do J, eu vou colocar 0, isso aqui vai ficar 90 vezes meio, vou escrever meio desse jeito, e isso é B. Então daqui eu tiro que o B vale menos 45. Logo, a equação do GIP 2 vai ser igual a 90, que é o nosso A, certo? 90x menos 45. Tranquilo até aqui? Beleza? Então o que acontece? Ó? Como nós achamos as duas e a gente quer agora encontrar esse y aqui, né? Ou seja, esse deslocamento aqui, ó, como é que eu faço para encontrar esse deslocamento? Eu quero o ponto de encontro dos dois. E qual vai ser o ponto de encontro dos dois? Quando a função GIP1 for igual à função GIP2. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Quando a função GIP1 for igual à função GIP2, nós teremos que 60x vai ser igual a 90x menos 45. Então, trocando de posição aqui, a gente mandaria o 45 para cá, positivo. O 90x recebe o 60x negativo. E aí nós teríamos então que 45 dividido por 30, isso vai dar o nosso x. Se nós simplificarmos isso aqui, por exemplo, dividindo por 15, isso dá 3 meios, é a mesma coisa que 1h30. Tá? Então, isso é o nosso x. Mas a gente quer saber o ponto de encontro. Então, agora eu posso pegar ou a equação do GIP1, 60x, e substituir aqui o x, ou eu posso ir lá na equação do GIP2, que é 90x menos 45, e encontrar, porque o y nesse momento são iguais. Então, o que a gente vai fazer? No mais fácil. Nós vamos substituir aqui, ó, 60 vezes 3 meios. Então, o J1, 60 dividido por 2 dá 30, vezes 3, isso vai dizer que depois de andar 90 quilômetros, está resolvido o problema de se encontrar. Então, eu podia fazer por aqui, ou podia fazer por aqui, ó. J2 seria 90 menos 3 meios, menos 45. Se você fizer essa conta, aqui dá 45, vezes 3, isso dá 135. Quando você tirar 45, o J2 aqui dá 90. Então, só para mostrar que eu estou falando a verdade. Beleza, moçada? Então, vem comigo, vamos fazer o próximo exercício. Com relação ao nosso terceiro exercício, ele diz o seguinte, ó. Abre-se uma torneira para completar a capacidade da água de uma piscina. O segmento de reta representado no plano cartesiano abaixo é o gráfico que descreve o volume V em milhares de litros de água contidos na piscina em função do tempo. Tá aí o gráfico, né? E ele pede para a gente fazer o seguinte, marque a alternativa que corresponde à capacidade C da piscina em litros. Tá? Então o que a gente quer aqui agora é o seguinte, ó. Vamos voltar aqui para a lousa digital. E aí ele está dizendo assim, ó, nós temos, então, uma reta, conhecemos alguns pontos, no tempo 2 horas, nós temos uma capacidade aqui, um volume de 8, né? 8 milhares de litros, 5, 12, então no tempo 9, qual é o C? Tá? Nós podemos, então, aqui fazer duas coisas. Nós podemos construir primeiro quem é essa função V em função do t, podemos construir essa função, tá? Ou então a gente pode vir aqui e tentar fazer semelhança de triângulos. Como assim semelhança de triângulo? Tentar fazer a taxa de variação. Porque, veja bem, ó, nós temos aqui, deixa eu colocar em cor, nós temos aqui o seguinte, ó, eu posso formar aqui um triângulo, retângulo, onde eu conheço essa medida, que é 5 menos 2, aqui dá 3,
e conheço essa medida, que é 17 menos 8, e dá 9. Então, quem vai ser o nosso azinho? O azinho vai ser a tangente daquele ângulo que eu chamei aqui, vamos chamar de θ. Tá? Então, eu não preciso mais ficar colocando toda hora tangente de θ. A gente já pode vir aqui e dizer que o azinho sempre vai ser a variação do YB menos o YA, a variação em Y, certo? Dividido pela variação em X. E aí o que acontece? Olha lá, isso aqui vai ficar 17 menos 8 dividido por 5, 2. Então, nosso Azinho vai ser 9 terços, que é 3. Tá? Então, isso significa o seguinte, ó. Existe uma constante de proporcionalidade entre os triângulos. Tem dois triângulos aqui, ó. Quero que você enxergue um outro triângulo aqui. Eu vou formar nessa região aqui, ó. Por exemplo, eu sei daqui para cá, ó, eu consigo construir também um triângulo onde essa distância daqui para cá eu conheço quem é. Ó, 9 menos 5, aqui vale 4. Então, essa distância x aqui, ó, que é o quanto vai aumentar de 17 para C, eu posso manter a constante de proporcionalidade. Ó. 9 está para 3, assim como x está para 4. Concorda? Eu posso vir aqui e falar assim, ó, x, que é a altura desse triângulo aqui, porque agora o meu ângulo é o mesmo. Ó. Então, a minha constante de proporcionalidade é a mesma. Ó. X está para 4, que é referente a esse triângulo aqui, assim como 9 está para 3. Eu já tinha feito a conta aqui, eu nem precisaria fazer essa conta toda, mas se eu fizer isso aqui, ó, esse semelhança de triângulo, eu já acho quanto vale o x. O que vai ser o x? 4 vezes 9 dividido por 3, então x aqui, ó, simplifica dá 3, dá 12. Só tomar cuidado que 12 não é a resposta. 12 é esse pedacinho aqui, ó. Só que você já andou aqui, ó, 17. Então, a gente vai fazer o quê? O Czinho vai ser o 17 que está aqui, somado com o 12. Então, o nosso Czinho vale 29 mil aí, e é a resposta do problema que está lá no item C. Beleza? O item C resolve. Então, isso tudo que eu fiz aqui foi para que a gente pudesse resolver usando a técnica dos triângulos, tá? Ou seja, taxa de variação. Eu vou fazer de novo, só que agora eu vou mostrar como a gente pode fazer tudo isso relacionando a ideia do... Vou voltar aqui, certo? Eu vou fazer agora achando o Azinho e o Bzinho. Então, ó, eu achei o A. Aqui, o A, nós encontramos fazendo a taxa de variação desse triângulo. Beleza. Como é que eu vou achar esse B aqui, ó? O B é onde corta o ponto, né? Do ponto Y aqui, ou seja, no meu eixo Y. Eu sei que a minha função V de t seria um AX mais... Opa, agora não é X. Então seria um AT, né? Um AT mais B. Vamos escolher um ponto que a gente conhece. Então pode pegar qualquer um. Ó. Você pode pegar o 2 e o 8. Então os pontos que eu conheço aqui seriam o 2 e o 8. Eu poderia pegar o ponto 5 e 17, tá? Tanto um quanto o outro. Então, o que a gente faz? Eu costumo pegar o menor para fazer menos conta. Então, vamos calcular aqui, ó, quando o meu V de t for 8, nós vamos substituir no lugar do A vezes t, o t igual a 2. Porém, como nós já calculamos o valor de A, então isso vai ficar 8 igual a 3 vezes 2. Então, o nosso B aqui vai ser 8 menos 6, e vai dar B igual a 2. Tá. Então, a nossa função V de t seria 3t mais 2. Como nós queremos calcular o t igual a 9, então, no t igual a 9, o V de 9 vai ser 3 vezes 9 mais 2, isso dá 27 mais 2, e é igual a 29, e achamos a resposta. Então, isso aqui é uma outra maneira de fazer, e fica a critério de cada um. Vocês vão ver qual que vocês gostam mais. Beleza, moçada? Então, agora vamos para o nosso próximo exercício,
que é o exercício número 4. Vamos mudar ele para o 4 aqui. E esse exercício 4 diz o seguinte, ó. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a essa pessoa 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$600 semanais. E como um estilo, também propôs que na semana na qual ele vendesse 1.200, ele receberia 200 em vez de 120. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as suas vendas para 990. E foi pedir um aumento para o patrão, mas foi pedir um aumento proporcional àquilo que ele conseguiu aumentar de vendas. O patrão, então, concordou e fez cálculos e pagou para ele a quantia de... Então, vamos ver agora como é que a gente resolve esse problema. Então, aqui de novo, nós podemos trabalhar a seguinte ideia. Ó. Isso aqui foi dado para nós, né? Quanto que ele faz de venda, o quanto que ele paga, ou seja, quanto está pagando para ele, né? Quanto está recebendo. E nós teríamos um gráfico desse jeito aqui. Ó. Se ele vender 600, ele recebe 120. Se ele receber 1.200, desculpa, se ele vender 1.200, ele recebe 200. E se ele vender 990, que foi o que ele vendeu, quanto que ele vai receber. Tá? Observe essa função, eu não sei aonde corta, mas eu tenho aqui a possibilidade de analisar alguns triângulos aqui, ó. E essa taxa de variação é bem interessante. Olha só, eu tenho aqui um triângulo, eu poderia pensar nesse triângulo grandão aqui, ó, das duas informações que eu conheço. E eu teria um segundo triângulo aqui, ó, todos eles relacionados ao mesmo ângulo. Tá? Então eu posso usar uma taxa de variação comparando os dois. Veja bem, taxa de variação, nosso Azinho, é você comparar a variação em Y com a variação em X. Tá? Como o meu Azinho é comum aos dois, então a gente pode fazer isso aqui. Ó. Deixa eu só desenhar dois triângulos separados para você entender o que eu vou fazer aqui. Ó. Então, um triângulo é esse. Certo? Então nós temos um triângulo aqui. E o outro triângulo é o grandão, que vai ser esse aqui, tá? Então, o nosso primeiro triângulo, eu vou pegar o menorzinho aqui é 600, aqui é 990, tá? Com relação ao eixo aqui é 120 e aqui o meu Y. Y. Do outro lado, no meu triângulo grandão, eu tenho 600, que é esse cara aqui, e 1.200 para cá. E aqui eu vou ter lá em cima 200 e aqui embaixo 120. Observe que esse Azinho daqui é o mesmo Azinho daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o A aqui e o A aqui da seguinte forma. Ó. Eu vou comparar os dois. Observe que o Azinho do primeiro aqui seria assim, ó, Y, variação em Y, menos 120, dividido por 990 menos 600, e aqui a variação seria 200 menos 120, dividido por 1.200 menos 600. Esse Azinho daqui e esse Azinho daqui, eles são iguais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar os dois, certo? E aí eu vou achar quem? O Y direto. Então, isso é uma maneira de fazer, certo? Então, vai ficar assim, ó. Y menos 120 sobre... Já vou fazer a conta aqui, ó. 990 eu vou tirar 600, então isso vai dar 390. Então, aqui vai dar 390. Igual, do outro lado, ó, 200 menos 120, isso vai dar 80, e embaixo vai dar 600. Então, multiplicando isso aqui em cruz, ficaria assim, ó, y menos 120 seria 80, eu vou mandar o 390 para cá multiplicando, e o 600 fica aqui embaixo. Então, vamos dar uma simplificada agora aqui, para a gente fazer menos conta, isso ficaria assim, ó, corto esse zero com esse zero, vamos cortar esse zero com esse zero. Vamos simplificar isso aqui por 2, aqui dá 3, e vamos simplificar isso aqui por 2, isso dá 4.
tá? Vamos simplificar novamente por 3. Aqui vai dar 1. E simplificando por 3, aqui dá 13. Então, o valor de y menos 120 vai ser igual a 4 vezes 13. 4 vezes 3 dá 12, vai 1, isso dá 52. Logo, o valor que a gente está procurando seria 52 mais 120, isso dá 172, que seria o valor que ele iria receber como pelas vendas, e o item, que é a resposta certa, é o item C. Tudo bem, moçada? Aí você fala assim, bom, tem outra maneira de fazer? Tem outra maneira de fazer. Qual que seria a outra maneira de fazer? Então, vamos apagar tudo isso aqui e vamos fazer achando a função. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho os pontos. Quais são os pontos? Ó, ponto 600 e o ponto 100, e o coordenado 120 do meu ponto A. E eu também conheço um outro ponto aqui que é 1200 e eu tenho aqui o 200. Eu posso substituir termo a termo, né, e montar um sistema, então isso seria uma opção. Ou, de novo, eu posso vir aqui e pensar no meu Azinho na variação. Qual que é a variação daqui? 200 menos 120, é 80. E aqui? Dá 600, porque é 1.200 menos 600. Então, quem vai ser o nosso Azinho aqui? Eu posso vir e achar o Azinho fazendo exatamente isso, ó. 80 dividido por 600. Simplificando aqui, nós temos, por exemplo, eu dividir por 2, isso dá 4, e aqui vai dar 30. Se eu dividir por 2 de novo, aqui dá 2,15 avos. Tá? Então, esse é o meu Azinho. Preciso encontrar o B. Como eu não sei quem é o B, então eu vou montar a minha função. A minha função é salário em função da venda. Então, vamos colocar aqui salário em função da venda. E aí, isso seria um AX, que eu já conheço, o X está aqui, mais B. O que a gente precisa agora? Escolher um dos pontos que eu conheço para poder achar o Bzinho. Então, agora eu vou pegar, por exemplo, o menor lá. Eu vou colocar no lugar do S, que é o salário, 120. Isso vai ficar 2 sobre 15 vezes o V. No caso, vou pôr X aqui, isso que é V. Tá? Então, no lugar do V, nós vamos colocar aqui 600 e isso vai somar com o B. Se nós simplificarmos esses valores aqui, então nós teríamos o 15 e o 600, né? Aqui cabe 4, então isso aqui dá 40. E aí nós teríamos então que 120 menos 80 é igual ao Bzinho. O Bzinho daria 40. Tá. Achamos o A e achamos o B. Então tá aqui. O A é 2,15 avos. Achamos o B, que é 40. Então nós achamos a função salário em função de V, que vai ser o quê? 2,15 avos vezes V mais 40. Tá? Essa é a nossa função salário dele. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai substituir o valor da venda 990 naquela função. Deu muito mais trabalho de fazer dessa maneira, mas, o importante é acertar o exercício. Então, lá, o salário dele, quando a venda for 990, vai ser 2 sobre 15 vezes 990, somado com 40. Então, aqui agora, o salário dele de 990 vai ser igual. Estou com preguiça de fazer essa conta. Eu vou pegar a calculadora aqui, 132, e somado com 40, dá os 172. Tá bom, moçada? Então, tá aí mais um exercício que nós resolvemos de duas maneiras distintas, tá? Então, agora vamos passar para o nosso último exercício aí, que é o exercício 5. E esse exercício 5 está dizendo o seguinte: uma empresa de telefonia oferece 2 tipos de planos para seus clientes. Um plano A, que tem uma taxa de R$ 35 fixa e um custo de 30 centavos por minuto utilizado. O plano B, a taxa é de 50, só que agora por uma franquia de 100 minutos. Tá? E um adicional de 80 centavos
por minuto que exceder essa franquia, ou seja, se eu gastar até 100 minutos ou não gastar nada, eu pago os 50. Se eu gastar 101 minutos, eu vou começar a pagar 80 centavos por esse minuto gasto. O intervalo de tempo em minutos utilizados em que o plano B é mais econômico que o plano A então agora a gente tem aí que analisar o seguinte. Então vamos voltar aqui para a nossa tela. Então aqui nós temos que fazer nós temos duas funções, tá? Então nós vamos estabelecer aqui a função do plano A, né? Que ficaria assim. Vamos chamar então essa função do plano A de YA. O que eu tenho que fazer? Vai ser sempre um custo de 30 centavos por minuto mais uma taxa fixa de R$ 35. Então isso aqui não importa o quanto ele vai utilizar, ele vai sempre pagar 30 centavos por minuto ligado, de ligação e um custo de 35. Então, tipo, ele não fez nenhuma ligação, ele paga 35. Se ele fez uma ligação de 1 minuto, então seria 30 centavos mais 35 e assim por diante. Beleza. O plano B, a gente tem que tomar cuidado agora, porque na montagem dele, ele vai ter uma função e vai ter dupla entrada. Tá? Nós temos uma taxa fixa de R$ 50. Isso acontece se o meu X ele variar de 0 até 100 minutos. Ó. Então, ele paga R$ 50 se ele não falar nada ou ele falar até 100 minutos. Falou 100 minutos, R$ 50. E, por exemplo, então até 100 está aqui. Mas, quando ele passar de 100, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar 0,8, certo? Só que tem que tomar um cuidado aqui agora, algumas coisas. Primeiro, ele vai pagar 0,8 de quem? Do que ele exceder. Então eu tenho que tomar cuidado que o minuto que ele vai pagar não é 101, é o que passar de 100. Então, olha lá, eu usei 101 minutos. Quanto que ele vai pagar 80 centavos? Por 1 minuto. Então eu vou ter que pegar esse 101 menos 100. Ah, deu 105. Então passou 5 minutos. Por quê? 105 menos 100. Não posso esquecer disso. Tá? E o resultado a gente soma com 50. Quando que acontece isso? Acontece isso quando o x for maior que 100 minutos. Então, nós temos aí a nossa função. Né? E são esses dois momentos. Observe que nós temos que analisar, ele quer saber o seguinte, quando que o YB é menor que o YA. Só que nós temos dois instantes. Nós temos um instante onde o nosso x aqui ele está variando de 0 a 100 e nós temos um outro instante onde o x é maior que 100. Tá? Então nós vamos separar isso aqui em dois casos. Ó. Vamos lá em primeiro caso, segundo caso, e aí depois nós vamos comparar os dois e ver onde é mais interessante para a gente. Tá? Quais são as funções que estabelecem essa região? Então nós sabemos que o meu YB, nós temos aqui a função que é 50, quando ele está de 0 a 100, certo? E o meu YA, nós escrevemos como sendo 0,30 x mais 35. Beleza? Tá. Então o que eu quero fazer aqui agora? Eu preciso fazer uma comparação dele, ou seja, quando que esse YB é menor que o YA. Nós vamos fazer o seguinte, ó, 50 é menor que 0,3x mais 35, então 50 menos 35 é menor que 0,3x, isso aqui é 15 dividido por 0,3, né? Então nós vamos chegar à conclusão que aqui, ó, 15 dividido por 0,3, aqui daria 5 se fosse inteiro. Então isso aqui vai dar 50, certo? Então aqui eu vou dizer o seguinte, ó, x tem que ser maior que 50 minutos para valer a pena. Como nós temos duas condições aqui, ó, temos a condição do minuto e temos a condição calculada, nós queremos a interseção dos dois para esse primeiro caso.
tá? Ou seja, qual o x que me interessa. Qual que é a interseção? Então, nós temos aqui bolinha fechada no 0, nós temos bolinha fechada no 100, e o intervalo de minutos que nós estamos analisando é esse. Deixa eu colocar em outra cor aqui, para ficar destacado. Então, o minuto que nós estamos analisando aqui é esse aqui, ó, certo? Essa interseção do tempo. E nós calculamos que para nós interessa um x maior que 50. Lembre-se que a bolinha aqui é aberta, então interessa para nós maior que 50. A solução do nosso problema aqui, ou seja, eu quero para essa primeira parte aqui, é um x que valha para os dois. Né? Então, isso aqui é x, x, x. Qual vai ser a interseção? A interseção vai ser aqui, ó, de 50 aberto, lembre-se que aqui o 100 é fechado, até o 100, que está nos dois. Então, a primeira solução aqui para o nosso problema seria a gente dizer, ó, me interessa, né, o tempo, o intervalo de tempo de 50 menor que x, menor ou igual a 100. Vamos guardar essa informação aqui, que isso aqui é importante. Vamos analisar o nosso segundo caso agora. No nosso segundo caso, quais são as variáveis que eu tenho, ou seja, quais são as equações que eu tenho aqui agora? O meu yb agora vai ser 0,8 que multiplica x menos 100 mais 50. Certo? Agora eu estou analisando essa função. E o meu YA? O meu YA continua sendo 0,3x mais 35. O que eu quero? Quero que o YB seja um intervalo menor do YA. Agora nós queremos fazer o seguinte, ó. 0,8, já vou abrir a distributiva aqui, ó. Tá? Então, 0,8x menos 80 mais 50, isso é o YB. Eu quero que ele seja menor que 0,3x mais 35. Então, 0,8x menos 0,3x vai ser menor que 35 mais, aqui ó, dá menos 30, também para cá, mais 30. Eu vou chegar com a conclusão aqui que isso aqui vai dar 65 dividido por meio. Então, o x tem que ser menor que 130 minutos. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos comparar essas duas funções. Ó, meu segundo caso aqui, qual que é o tempo que eu estou analisando? O meu tempo aqui é quando x é só maior, bolinha aberta, tá? Ele é maior que 100. E, bolinha aberta, menor que 130. Concorda comigo? Porque eu já vou analisar direto aqui, ó, maior que 100 e menor. Então, essa aqui é a região de resposta. Não precisa nem fazer os dois aqui, vou fazer só um só, que é mais fácil. Ele que é maior que 100, mas tem que ser menor que 130. Então, a segunda condição minha aqui é que o meu x seja maior que 100 e menor que 130. Então, agora, a resposta, ou seja, qual que é a região que me interessa? Então, agora eu vou analisar esses dois casos. Ó. Eu quero um x que esteja entre 50 e um 100, certo? O 50, bolinha aberta. Tem outra cor aqui para chamar atenção para isso. Já vou colocar outro gráfico aqui. E, tá? Então, nós temos nosso x aqui. Então, aqui, ó. E aqui vai ser o intervalo da resposta. Então, solução 1, que é esse caso aqui. Solução 2, que é esse caso aqui. E a solução. Beleza? Então, nós temos aqui o primeiro intervalo, que vai de 50... Oh, meu Deus. Bolinha. Cadê o meu branquinho aqui? Então, vamos colocar aqui o 50 na bolinha aberta e o 100 na bolinha fechada. Depois, eu vou ter o 100 com a bolinha aberta e o 130 com a bolinha também aberta. Como resposta aqui, né, vou colocar a união, tá? Aqui o que era a solução é a união. Então, a nossa resposta seria ele ir dos 50 até os 130. Ó.
Então, me interessa essa resposta, me interessa, ou também me interessa essa resposta, porque são duas condições. Aqui eu quero e aqui também eu quero. Então, a nossa solução aqui seria o intervalo que iria de 50 até os 130. Então, seria um intervalo aberto em 50 e também aberto em 130. E aí, a solução aqui seria o item C. E aí a gente termina o exercício. Bom, galerinha do Veste aí, obrigado, né? Obrigado mesmo por vocês terem estado comigo até agora. Então, lembrando, essa foi a primeira parte da aula, tá? Nós vamos, na semana que vem, na sexta-feira, eu vou mandar para vocês um complemento desse assunto relacionando a estudo de sinal e inequações, tá? Enviei também junto aí uma lista de exercícios para vocês trabalharem essa semana e qualquer dúvida aí a gente vai auxiliando durante a semana vocês aí. O meu WhatsApp é o 12 98158 8499. É difícil até para guardar, porque eu não ligo para mim, né? Mas se precisar, manda aí que a gente vai, na medida do possível, auxiliando. Hoje eu não vou estar com vocês aí de plantão, tá? Porque é feriado, então eu não vou estar com vocês. Mas na semana que vem eu estou aí disponível das 7 da noite até as 9, ou das 7h30 às 9h30, uma coisa assim, né? Eu não lembro, mas acho que é isso. E infelizmente não dá para atender durante a semana inteira, porque eu estou na correria aí com as outras escolas e todo mundo está nessa mesma correria aí de montar aula, né? Gravar, então isso dá bastante trabalho. Gente, obrigado, fica com Deus e até a próxima.